Sejam super bem-vindos aqui hoje, gente. Vamos falar de um dos temas mais pedidos aí por todos vocês. Tema: como começar na gestão de tráfego, como começar de forma assertiva, como começar sem errar, para minimizar esses erros e conseguir de fato aí seguir num caminho que seja mais reto, seguir num caminho que não tenha ali tantas coisas ali no meio, para que você consiga atingir ali um mínimo sucesso já suficiente para que possa fazer com que você não desista, para que possa fazer com que você consiga continuar e, de fato, ter o sucesso, todo esse sucesso que essa profissão pode causar aqui, tá bom? Essa live é a live que toda pessoa que está iniciando na gestão de tráfego pago, seja para o seu próprio negócio, seja para trabalhar para outros clientes e fazer disso a sua profissão de fato, mesmo que no começo você ache que você vai conseguir só ali uma renda extra e etc. Quando você começar a colocar os pés na gestão de tráfego, você vai ver aonde isso pode chegar, tá? E se é para fazer aí os anúncios para o seu próprio negócio, melhor ainda, você vai investir aqui uma horinha e pouquinho aqui e já vai conseguir de fato saber exatamente o que você tem que fazer aí para conseguir persistir dentro da gestão de tráfego, não desistir. Então essa live aqui hoje, ela é para quem? Essa live aqui hoje é para quem quer começar na gestão de tráfego para fazer dela a sua profissão, tá? Gestores iniciantes ou gestores até intermediários ali que já colocaram o pezinho, mas alguma coisa dá errada, já desiste, assim por diante, tá? Para quem mais é essa live aqui de hoje? É para você que já tá fazendo e toda hora que dá alguma coisa errada você se desanima, você não sabe o que fazer na hora que aparece ali aqueles empecilhos iniciais, tá? Além disso, para quem é essa live de hoje, é para você que tem o seu próprio negócio, que tem o seu próprio delivery, que tem o seu próprio e-commerce, que acabou de abrir sua lojinha e não sabe ao certo ainda como é que você vai divulgar ela, tá? Como é que você vai fazer para esse negócio crescer de verdade aí, tá bom? Então, para todo mundo que tá começando agora no tráfego pago e precisa de um direcionamento, vou dar para vocês o mesmo direcionamento que eu passei para os meus alunos, que eu passo para os meus alunos e que fazem eles terem resultados aí muito, muito, muito legais, tá, gente? Hoje mesmo, eu tava olhando aí a nossa comunidade de alunos e uma das minhas alunas me mandou um depoimento muito legal, que é muito gostoso de ouvir quando eles de fato aí conseguem ter resultados. E eu vou até mostrar para vocês aqui, para vocês verem que quando a gente começa da maneira certa, não tem como o negócio dar errado, tá? Não tem como o negócio dar errado. Então, se você prestar atenção em tudo que eu tô falando aqui hoje, você vai começar e você vai começar da maneira certa, tá? Por isso, modo aula, foca aqui, tá? Foca aqui, que eu só vou mostrar esse depoimento e a gente já vai começar, tá? Vou dar play aqui pra vocês ouvirem, ó. Olha só o que a Vitória disse aqui. A equipe dela. Finalmente eu meio que deslanchei, assim, eu decidi que eu ia impulsionar uma publicação. Você tá ouvindo, manda uma mãozinha. Ela nem tinha a ver com tráfego pago, mas como a minha bio e etc. é tudo focado em trabalho, muita gente chegou através deles e, querendo ou não, agora eu tenho resultados meus, né? Eu tô conseguindo seguidores a 30 centavos, 40 centavos. E eu postei isso nos meus stories e tá chovendo gente me chamando, dizendo que queriam que... E tipo assim, eu investi R$18 e sei lá eu quanto que isso vai voltar. Mas só pelas oportunidades também e por poder expor o meu trabalho já é muito bom. De novo, gratidão. Sem esse espaço aqui nosso, provavelmente eu não ia conseguir fazer isso, tá? Sério, demais. Muito obrigada. E é isso, gente. Pra que eu mostrei isso pra vocês aqui? Pra encorajar todo mundo que quer começar, mas tem um pezinho atrás, acha que não vai dar certo, acha que não vai ser pra você e assim por diante, tá? Então, nessa live você vai ter a clareza que você precisa para dar os primeiros passos. A clareza que você precisa para começar de fato. A clareza que todo mundo precisa para fazer gestão de tráfego. Gestão de tráfego não é difícil, tá? Gestão de tráfego precisa ter uma sequência, precisa ter um passo a passo. Quando você tem essa sequência, quando você tem esse passo a passo, você
só vai, tá? E você não volta mais atrás. Você é igual a Vitória, que colocou ali R$18 para impulsionar e já choveu clientes ali, perguntando para ela se ela faz tráfego pago, se ela consegue atender eles, tá? Igual diversos outros alunos aqui que eu posso passar aqui uma live aqui comentando deles com vocês, tá bom? Então, vamos começar aí, porque a gente tem muita coisa para falar. Live como se fosse a primeira vez, passo a passo aqui, do zero, exatamente tudo que vocês precisam para começar e começar da maneira certa, tá, gente? Então, primeira coisa que a gente vai falar aqui nessa live é: apaga nesse exato momento tudo que você já ouviu falar sobre tráfego pago na sua vida, tá? Até hoje. Esquece. Não importa o tamanho da pessoa, os resultados que ela já teve, tudo que ela te passou. Se você tá aqui hoje, talvez seja porque você não tem os resultados que você ainda quer. Então, para que você consiga encaixar aí esse conteúdo que eu vou te passar, você precisa ser um caderno em branco, uma folha em branco. Se você não for uma folha em branco, você não vai conseguir absorver o que eu vou te passar, tá? E aí, o que vai acontecer? Os seus conhecimentos antigos vão te deixar mais uma vez sem conseguir seguir em frente, tá? Eu preciso que você faça isso agora. Esquece tudo. Escuta o que eu vou te falar de mente aberta, tá? Porque só se você estiver com a sua mente aberta, você vai conseguir absorver tudo que eu tô falando. E absorvendo tudo que eu tô falando, como se você tivesse com uma folha em branco aí na sua cabeça, agora você vai conseguir implementar e seguir em frente. Mas só dessa forma, tá, gente? No meu método, que é o MGT, eu fiz exatamente isso com todos os meus alunos. A gente teve, para cada um dos níveis que a gente tem lá, cada um dos módulos, uma aula ao vivo. E nessas aulas ao vivo eu mostrava exemplos de pessoas que já tiveram no curso X, já tiveram no curso Y, já fizeram a mentoria X, já fizeram a mentoria Y e não conseguiu ainda atingir os resultados que queria atingir. E por que isso acontece? Porque a pessoa, ela escuta muito, ela lê muito, ela vê muito, mas ela não sabe implementar nada da forma correta, ou ela não implementa nada, ela só escuta. E quando a gente só escuta, o que acontece com a gente é algo terrível, que é o que, gente? É exatamente você ficar confuso. E quando você fica confuso, você não sabe o que fazer. Você não tem clareza do próximo passo que você tem que seguir, tá? Então, é exatamente isso. O que te atrapalha de começar no tráfego pago e ser bem sucedido? Não é a falta de conteúdo disponível. E também não é porque você não é capaz, tá? Esse é um ponto muito importante, gente, porque tem muita gente que vira aqui pra mim e fala: ai, Pri, mas eu acho que eu não sou capaz. Será que é pra mim mesmo? Será que eu tenho capacidade aí de aprender tudo isso que você vai falar? Será que eu tenho capacidade de entrar no seu curso, de entrar no seu método? Será eu trabalho num banco? Será que eu consigo? Gente, eu garanto pra você que não é isso que te atrapalha, tá? Não é isso que atrapalha uma pessoa de se dar bem no tráfego pago, tá? Não é. Por quê? Porque eu tenho provas, eu tenho alunos, desde alunos que trabalhavam com química, trabalhavam com física, alunos que trabalham em bancos, alunos que de diversas áreas, diversas. Os alunos que já trabalhavam com a internet é a menor quantidade de alunos que eu tenho, tá? A menor quantidade de alunos que eu tenho. E por que isso, gente? Exatamente pelo que eu tô falando pra vocês, tá? O que a gente precisa é de um direcionamento, é de clareza. Se você tem isso, você dá certo. Não importa com que você trabalhe. A grande oportunidade que tem dentro do tráfego pago, inclusive, é exatamente essa, tá? É você não precisar fazer uma faculdade. É você não precisar ir, ter um mega conhecimento, ser mega expert numa coisa ou em outra. Você não precisa disso. Você só precisa seguir o passo a passo, que é esse passo que eu vou passar aqui para vocês hoje. Portanto, presta atenção nisso, porque talvez você não dê valor para uma live, mas essa pode ser a sua virada de chave, isso é gratuito. Então, presta atenção nisso.
que eu tô passando aqui para vocês hoje, exatamente o que eu passo para os meus alunos. Vocês vão sair daqui com um passo a passo do que vocês têm que fazer, tá? Mas se eu não faço essa introdução que eu tô fazendo aqui com vocês, vocês não dão a devida atenção, tá? Então, foca aqui para você entender exatamente o que te atrapalha de dar certo na gestão de tráfego e como é que você tem que implementar o que vai te fazer dar certo. São esses 2 pilares que a gente vai aprender aqui hoje, tá? Então, o que você acha que te atrapalha na hora de começar na gestão de tráfego? Me manda aqui para ver se vocês vão acertar exatamente o que eu vou falar agora para vocês. O que te atrapalha de começar ou de dar certo? Na sua cabeça, assim, ó, a primeira palavra que te vem. Ai, eu acho que me atrapalha é a confusão. Ou que me atrapalha é a falta de clareza. Ou que me atrapalha é eu ver várias dicas ali e não saber por onde seguir. O que te atrapalha? Você já parou para pensar nisso? Que talvez o que você acha que te atrapalha ali na gestão de tráfego, na verdade não é esse o motivo. Na verdade, pode ser ali outra coisa. Exatamente isso que eu vou mencionar aqui para vocês agora, tá? Então vamos lá. O que te atrapalha, tá, gente? O que te atrapalha é exatamente isso aqui, ó. É você seguir várias pessoas no início. É você seguir vários hacks, tá? De seguir várias pessoas, você vai parar de seguir vários hacks, tá? Você vai parar de olhar para tudo o que tem disponível aqui nesse mercado e você vai focar só em uma coisa, no método que eu tô te passando aqui agora, tá? É isso que vai fazer você começar certo, você começar da maneira certa. Falando que o meu método é o único método que vai te fazer dar certo. Eu estou te falando que se você tá aqui, segue isso, tá? Para de olhar para 1 milhão de coisas, porque quando a gente olha para 1 milhão de coisas, sabe o que acontece? A gente paralisa, tá? A gente paralisa. E quando a gente paralisa, a gente não consegue dar o nosso próximo passo, tá? Então, o que fará você começar e de fato conseguir ali é seguir um único método de ensino, tá? Um único método de ensino que é o método que eu vou passar aqui nesse exato momento para vocês, tá? Então, qual é o meu método, gente? O meu método, ele é simples e ele tem 4 passos, tá? Esses 4 passos faz qualquer pessoa se tornar um gestor de tráfego que dá certo, que é bem sucedido e assim por diante, tá? Então, qual é o primeiro passo, gente? Simples. Você precisa estudar sobre tráfego pago. Você precisa, tá? Não adianta você querer pegar um cliente sem você saber nada de tráfego. Você tem que saber um mínimo, tá? Você tem que saber o básico ali. Porque se você não souber nada, o cliente ele vai perceber que você não sabe nada. E quando o cliente percebe que você não sabe nada, o que acontece? Você não consegue fechar com nenhum cliente. Você não consegue fechar com ninguém, tá? Com ninguém. Porque a pessoa sente a sua insegurança. A pessoa sente que você ali não sabe do que você está falando. Que ela talvez saiba mais que você. Porque talvez por ela ter um negócio, ela já pesquisou ali na internet. Como é que ela faz para anunciar? Como é que ela faz ali para ter mais resultados? Vendendo os produtos, vendendo os serviços dela. Você já pensou sobre isso? Que talvez o motivo de você não conseguir um cliente não seja porque você é ruim. Não seja porque você é tímido. Não seja porque as pessoas não vão com a sua cara. Gente, o maior motivo que faz as pessoas não conseguirem captar clientes é a insegurança e a falta de conhecimento sobre aquele assunto. Quando você vai comprar qualquer coisa, gente, qualquer coisa que tenha um valor um pouquinho mais alto, você não pesquisa? Você não tenta entender um pouco mais sobre aquela coisa? Você não tenta entender um pouco mais sobre aquele negócio? Vou até voltar para mim aqui para vocês focarem em mim aqui e entender exatamente o que eu tô falando. A gente tenta entender mais sobre aquela coisa. A gente tenta entender mais sobre aquele negócio ali quando a gente quer comprar alguma coisa. E aí, quando você foca ali só em querer ganhar dinheiro
foca ali só em querer vender, foca ali só em conseguir mais um cliente, o cliente percebe. E quando o cliente percebe que ele tá ali só para te dar dinheiro, ele não fecha com você. Vocês estão entendendo que tudo... Por que eu falo, e tô falando desde o começo, que tudo tem um passo a passo? Vocês têm que entender que as coisas só dão certo quando existe um passo a passo. Por que vocês acham que eu explico primeiro o passo 1 dentro do meu curso? O nível 1, que é o básico de tráfego. Porque sem ter o básico, sem ter a base, a pessoa não tem base para conversar com o cliente. A gente vai entrar aqui sobre o que é básico de tráfego, sobre o que vocês têm que saber do básico, tá? Para conseguir sair, para conseguir começar aí de fato, tá? A gente vai entrar nesse ponto. Mas o primeiro ponto é o básico de tráfego, tá? É você estudar ali a pouco, não é muito, gente, é pouco. Uma semana estudando. Um final de semana estudando, você já tem o básico de tráfego. É muito pouco. São duas coisas que complementam o nível 1, que é o básico de tráfego, que é o pilar do MGT aí. Depois de ter esse básico, você consegue partir para o ponto 2. Qual que é o ponto 2? Ponto 2 é conseguir o primeiro cliente. Por quê? Porque com o básico você já consegue implementar coisas ali no seu primeiro cliente, tá? Conseguiu ali o primeiro cliente, gente, aí a gente parte para o nosso terceiro ponto, que é elaborar a nossa estratégia ali, que é entender um pouco melhor ali sobre a nossa estratégia, tá? Esse é o terceiro ponto ali apenas, tá? Que a gente vai seguir. E depois que eu já tenho todos esses passos, aí sim eu começo a me tornar um gestor que vou me destacar mais. Por quê? Porque eu vou começar a ver ali toda a parte de escala, toda a parte de otimização. Então, vamos lá, gente. O que é básico, Priscila? Qual é esse método aqui que você quer passar aqui pra gente? É isso que a gente vai aprender aqui neste exato momento, tá? O que é básico de tráfego. E agora, gente, vocês gravem isso na cabeça de vocês, tá? Gravem isso. Apaga tudo da cabeça que vocês já ouviram falar sobre tráfego e grava o que eu vou passar a partir de agora. Agora vai entrar o conteúdo pesado aqui, tá? Então, básico de tráfego, o que é? É basicamente, gente, você saber explicar o que é tráfego, tá? É o primeiro ponto aí. E você saber num segundo momento do estudo ali, para que serve cada um dos objetivos de campanha. Você precisa saber isso. Se você não sabe isso, gente, fica muito, muito, muito complicado, tá? Por que fica muito complicado? Porque você vai conversar ali com o cliente. E aí ele vai perguntar ali pra você: nossa, Priscila, o que é tráfego pago? O que a gente pode fazer ali com o tráfego? Quais são as possíveis coisas que dão certo ali dentro do tráfego? Se você não souber responder isso pro cliente, gente, o cliente já vai desistir de você na hora. Naquele exato momento, naquele primeiro momento, ele já desiste de você, tá? Por quê? Porque as pessoas, elas querem ficar com quem passa confiança para elas. Você tem que ser uma pessoa que passa confiança para ela. Se você não passar confiança, ela vai desistir de você. Ai, Priscila, mas eu sou muito insegura, sou muito inseguro. Eu não sei, eu sou muito ansioso, eu acho que sempre vai dar errado pra mim, etc. Gente, sabe como que você perde essa ansiedade? Como que você perde esse medo? Como que você enfrenta esses monstros que ficam dentro da nossa cabeça? Simplesmente estudando o básico. Tá entendendo como existem níveis, como existe um passo a passo, gente? O passo a passo, ele existe exatamente por conta disso. Porque o passo 1 é saber o básico. E o básico te dá toda a segurança que você precisa para que você consiga ir para o nível 2, que é o quê? Que é a captação do cliente. Sem o nível 1, você não consegue ir para o nível 2, tá? Nível 1, saber básico. O que é básico? Saber falar sobre oportunidade. Você sabe explicar o que é tráfego pago? Se eu pergunto para vocês o que é tráfego pago, o que vocês me responderiam?
O que é tráfego pago? Gente, a gente precisa saber explicar isso. Se uma pessoa pergunta para mim o que é tráfego pago, qual é a forma mais simples de eu explicar isso para alguém? É eu falando, tráfego pago é você subir um criativo e uma legenda. E aí, é um criativo que é uma foto ou um vídeo do seu produto. Aí você sobe. E aí, subindo, a gente impulsiona esse conteúdo para aparecer para mais pessoas. E aí, você vende mais. Gente, não é assim. O cliente que tá trabalhando, que você quer ali fazer com que ele trabalhe com você, eu vou falar exatamente qual é o cliente que você tem que procurar no começo, tá? Por isso, presta atenção em tudo que eu vou falar aqui. Esse cliente, ele não sabe ali os termos técnicos. Ele não sabe ali todos os detalhes técnicos ali, tá? E ele não tem que saber. Você tem que explicar isso para ele com o passar do tempo, tá? Mas na sua primeira reunião, na reunião de fechamento ali com seu cliente, não é o momento de você falar sobre coisas técnicas, tá? Nesse momento, é o momento de você falar ali com seu cliente e explicar para ele o quê? O que é tráfego pago? Tráfego pago é... Sabe quando você entra ali? Deixa eu te mostrar aqui, Pega o seu celular, gente. Olha aqui, sabe quando você tá aqui no seu celular e aí você vê, sabe quando você tá sentado ali no sofá e você olha se o sofá tá sujo e aí você sonha com aquela máquina de sofá que limpa assim o sofá e você tá ali no Instagram, você tá ali no Facebook e de repente apareceu a máquina de sofá ali. Já aconteceu isso com você? Aí o cliente vai te responder, nossa, com o sofá não, porque eu tenho um sofá preto, eu tenho um sofá cinza. Eu não preciso disso aí. Mas isso já aconteceu comigo quando eu queria comprar uma garrafinha de água. Quem me acompanha aqui nas lives sabe que minha garrafinha é sempre exemplo aqui, tá, gente? E aí o cliente ele vai entender o que é tráfego. Vocês estão pegando, vocês estão entendendo isso que eu tô falando pra vocês, gente? Isso é o mais importante. Tá? Você saber explicar o que é uma oportunidade. Você fala, olha, cliente, aí, sabe o que é mais legal? A gente aparece para as pessoas quando as pessoas estão querendo os nossos produtos ou serviços. Sabe por quê? Porque eu consigo colocar ali exatamente dentro ali do seu anúncio. Por exemplo, você vende aqui essas garrafinhas de água, né? A gente consegue segmentar ali essas garrafinhas de água para um público que seja, por exemplo, um público que trabalha dentro de escritórios. Pessoas que trabalham dentro de escritórios são pessoas que precisam beber água ali no dia a dia delas. E para essas pessoas conseguirem beber água, o que elas fazem? Adivinha? Elas precisam de uma garrafinha de água térmica, que é exatamente a sua. E aí, o que a gente vai falar para essas pessoas? O bebedor da sua empresa ali é longe? Você tem que levantar toda hora para você conseguir beber água? Nossa, sabia que existe uma garrafinha térmica? Você pode encher a sua água de manhã e à tarde ainda vai estar gelado? E aí a gente vai explicando para o cliente ali de uma forma tão simples, gente, que ele vai chegar em uma conclusão. Que qual é a conclusão que ele vai chegar? Estou perdendo dinheiro de não fazer tráfego pago. E aí, na hora que o cliente pensa isso, gente, você matou a charada. Matou a charada. É isso que a gente precisa fazer com os nossos clientes. A gente precisa fazer com que os nossos clientes entendam que eles, se eles não estão dentro do tráfego pago, o que acontece? Eles estão perdendo dinheiro literalmente, tá? E aí, gente, é o seu papel explicar isso para o cliente. É o seu papel. E como que você sabe fazer isso? Estudando sobre tráfego pago. Mas você tá vendo que aqui, gente, eu não tô entrando dentro de o que é CBO, o que é ABO, o que é CPA, o que é CPL, o que é CP não sei o que. Eu não tô falando de termo técnico, porque você não precisa saber. Você não precisa ser o melhor gestor do mundo. Quando você tá começando, você está começando. Na hora que a gente está começando, a gente não precisa ser o melhor do mundo.
Hashtag você não precisa ser o melhor do mundo no começo. É isso que você tem que entender. Se você entender isso, você vai se destravar. Você vai aplicar o que eu tô falando aqui e você vai conseguir começar. Você não precisa ser o melhor gestor do mundo. Você precisa saber explicar o que é tráfego pago e saber mostrar a oportunidade para o cliente. Como? Da forma que eu expliquei. Você pode usar os mesmos exemplos. Ficou claro para você como é que você explica o que é tráfego pago e o que é uma oportunidade para o seu cliente? É a primeira fala, é a primeira fase, são 5 minutos de conversas iniciais que vai fazer com que o seu cliente confie em você. São esses primeiros momentos que vai fazer com que ele confie em você, tá? Fechou? Vamos seguir? Segundo passo que eu passei aqui para vocês, tá? Segundo passo, gente, é vocês saberem exatamente o que é cada um dos objetivos, tá? Como é que eu descubro, como é que eu sei, Priscila, o que são cada um desses objetivos aí? Eu me confundo, eu não sei o que é. Gente, então, hoje, acabando essa live aqui, ou amanhã, ou no sábado ou no domingo, se você trabalha na hora que você puder, você vai tirar 1 hora do seu tempo e você vai ver a minha aula que tá lá no canal do YouTube, onde eu explico sobre objetivos de campanha. Gente, eu vou até ver se eu acho essa aula aqui para eu mostrar para vocês, porque vocês precisam assistir essa aula. Precisam mesmo, tá? Por quê? Porque tem gente que assiste essa aula e fala assim, meu Deus, eu nunca tive essa clareza para que serviria ali cada um desses objetivos. Eu nunca entendi como é que eu podia usar o objetivo de alcance de forma assertiva. Você vai assistir essa aula, tá? E depois você vai vir aqui no meu Instagram e você vai me contar se você já entendeu o que são os objetivos de campanha. Se você entendeu o que eu falei antes disso, que é sobre oportunidade e que é sobre explicar o que é tráfego pago, e assistir essa aula aqui, você já tem o nível 1. Você já está capacitado para você conseguir seu primeiro cliente, tá? A aula é essa aqui, ó. Deixa eu virar aqui a câmera rapidão, a gente já volta para o nosso conteúdo, ó. Tudo sobre os objetivos de campanha no Facebook Ads, Facebook e Instagram. Essa aula, tá? Você vai clicar aqui nessa aula e você vai assistir ela aqui dentro, tá? Ó, aula que tem 44 comentários, tá, gente? As pessoas de fato aqui gostando, ó. Pra quem tá iniciando, essas aulas ajudam muito. Conteúdo gratuito de muita qualidade, tá? Ó, tô começando agora, abriu minha mente, tá? Já assisti várias aulas, vídeos sobre objetivos de tráfego, campanhas no Facebook. Mas explicado dessa forma tão claro, essa é a primeira, tá tudo anotado. Parabéns, Priscila. Incrível a aula, melhor que muito conteúdo pago, tá? Em detalhes e gratuita aqui para vocês, tá, gente? Totalmente gratuita. Com isso aqui, você já vai ter os 2 pilares necessários aí para que você possa começar, tá? Para que você possa começar, gente. E tem muita gente que me manda dentro do Instagram aqui mensagens como: ai, Pri, tô insegura. Gente, como é que você perde a insegurança? Tendo estudo, sabendo o que fazer, tendo clareza. Quando a gente tem clareza, quando a gente tem um passo a passo, a gente consegue dar os passos, gente. A gente consegue dar os passos. Quando você vai tirar a carta ali de motorista, como é que você consegue tirar a carta de motorista, gente? Porque tem uma pessoa sentada do seu lado falando, acelera, aperta a embreagem, passa a marcha, vira para a esquerda, vira para a direita. Dessa forma a gente consegue, gente. Então, um passo, como é que você consegue dar um passo? Dessa forma que eu tô explicando para vocês, tá? Então, se você focar nisso hoje, você já vai conseguir começar, tá? Vamos então para o nosso segundo passo, gente. Entender o primeiro passo do que você tem que fazer. Saber explicar o que é tráfego pago. Saber explicar o que é uma oportunidade, assim como eu expliquei aqui para vocês. E depois disso, terceiro passo, que é entender o que são os objetivos de campanha.
Você precisa saber qual é o objetivo de campanha você vai usar quando você quiser vender. Qual é o objetivo de campanha você vai usar quando você quiser ter mais seguidores. Qual é o objetivo de campanha você vai usar quando você quiser mostrar ali uma nova coleção. O Fernando falou aqui de e-commerce. E-commerce toda hora lança nova coleção de roupa, de camisetas, se for e-commerce de moda feminina ali. O que você vai fazer? Será que quando eu for lançar ali uma nova coleção, eu posso rodar uma campanha de alcance? Ou eu rodo uma campanha de conversão? É nessa aula que vocês vão entender, tá? Portanto, não perca, tá? Próximo passo, com esse finalizado aí. Qual é a segunda coisa que eu tenho que fazer, Pri? Segunda coisa, gente, é conseguir ali o seu primeiro cliente, tá? Conseguir o seu primeiro cliente. E comece pelo mais fácil. Qual é o mais fácil, gente? Quem não tem site, negócios locais, na maior parte das vezes, não tem site. Por quê? Porque é um delivery, porque é um restaurante, porque é uma lojinha, uma papelaria, alguma coisa. Na maior parte das vezes, esses clientes menores não têm site. E por que esse é o cliente perfeito para você? Agora é um ponto importantíssimo, tá, gente? O cliente que não tem site é um cliente perfeito para você pelo seguinte motivo. Quem tem site precisa rodar campanhas de conversão, precisa rodar campanhas de venda para o site. Essas campanhas têm um grau de dificuldade número 2, tá? Número 2. Você está começando no tráfego pago, você não quer desistir, você quer se tornar disputado, você quer se tornar bem remunerado. E para isso você precisa começar. Só que se você começa com um cliente que tem um e-commerce, que ele quer vender todo dia, vai ter aquela pressão em cima de você, as chances de você desistir são muito maiores. Muito maiores, tá? Então, se você não quer desistir, o que você vai fazer? Você vai procurar um negócio local, um cliente que ainda não tenha site. Digita no Google, gente. Abre o Google e digita ali, ó. Vamos supor que você mora aí na zona oeste de São Paulo. Você mora na Bahia, você mora no Pernambuco, você mora no Rio de Janeiro. Todo lugar tem um Google. Se você tá aqui nessa live comigo, você tem um celular. Então, se você tem um celular, você vai digitar ali, hamburgueria em lugar que você mora ali. Vai dar um enter, tá? Se eu digito isso aqui, gente, olha o tanto de possíveis clientes que eu já tenho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês verem que você pode começar, tá? Ó, hamburgueria em São Paulo. Esse é um possível cliente. Esse é um possível cliente. Esse é um possível cliente. Tá, gente? O que você vai fazer? Você vai rolar aqui para baixo e você vai procurar, ó, outro site, as 17 melhores hamburguerias, as 10 melhores hamburguerias da Grande São Paulo, as 15 melhores hamburguerias, tá? As 15 melhores hamburguerias e assim por diante. Então, você vai ter aqui diversos possíveis clientes. E aí, você vai pegar esses clientes, gente, você não vai escolher qualquer um, não. Porque a gente tem que saber escolher cliente. Não é qualquer cliente que é um cliente que vai ser bom para você. Tem cliente que é cliente ruim. Tem cliente que não merece estar com você, tá? E qual é o cliente que você tem que fugir? O cliente que quer resultado garantido. O cliente que quer resultado rápido. O cliente que quer resultado do dia para noite. O cliente que coloca todas as expectativas do negócio dele em cima de você. Todos esses clientes, gente, são possíveis clientes que você tem que desistir, tá? Por quê? Porque são clientes que vão te encher a paciência. E no começo, você não precisa de uma pessoa que esteja ali sugando a sua energia, tá? No começo, você precisa de uma pessoa que esteja ali com você para fazer junto o negócio de vocês crescerem, tá? Porque quando eu entro dentro de um cliente, eu quero que esse negócio cresça. Porque se aquele negócio cresce, gente, eu tenho resultado também. Se o negócio não cresce, eu não tenho resultado. Então, o cliente tem que ficar muito consciente de que é essa a parceria que você quer, tá? E aí, como que você vai descobrir isso? Na reunião com o cliente, tá? Mas a gente já tem algumas formas de descobrir isso antes, tá? Uma das formas é pesquisando o cliente. Então, você vai entrar aqui dentro e você vai fazer o quê?
Você vai clicar aqui no site desse cliente. E aí você vai olhar o Instagram dele. Você vai ver se ele posta conteúdo. Você vai ver se ele posta stories. Você vai ver se ele é um cliente que tá querendo fazer o negócio dele crescer. Ai, Pri, achei uma hamburgueria aqui no Rio de Janeiro, perto da minha casa, muito legal. O cara posta story, a moça posta story. Ela engaja com as pessoas, já tem curtido os posts dela, já é legal. É esse cliente que eu quero. E aí você vai nesse cliente, gente. Nesse cliente você vai. Por quê? Porque é um cliente que vai te ajudar a fazer o negócio dar certo. Se a gente pega qualquer pessoa, se a gente pega qualquer cliente, a chance de não dar certo é grande. Porque o cliente vai te colocar uma pressão desnecessária ali dentro do negócio e vai acabar te atrasando ao invés de te jogar pra frente. Entendeu? Entendeu isso aqui que eu tô falando? Você merece um bom cliente. Não é qualquer pessoa que vai ser boa para você. Coloca na cabeça que você merece um bom cliente. Não é qualquer um. E você vai ver que utilizando essas técnicas que eu tô passando aqui, o cliente ele vai desejar fechar com você. Vai desejar fechar com você. Ele vai querer você. Ele não vai querer outro. Por quê? Porque você sabe explicar o que é tráfego pago da maneira mais simples possível. Você sabe falar o que é oportunidade, explicando para ele como é que você pode colocar o negócio dele na internet, como é que você pode ali mostrar os hambúrgueres deles para as pessoas ali que estejam na região ali do lado dele. Por quê? Porque você já estudou o básico de tráfego. Porque você sabe exatamente para que serve cada um dos objetivos. Aí se o cliente virar para você e falar, Pri, eu queria ter mais pessoas pedindo aqui no delivery, meu WhatsApp não tá girando e aí eu não tô conseguindo. Sabendo disso, o cliente ele falou ali para você, ó, eu preciso de mais pedidos no WhatsApp. E aí você já estudou os objetivos de campanha. Então você sabe que tem um objetivo de campanha que se chama mensagem para o WhatsApp. E aí você vai falar para ele, poxa cliente, tem um objetivo lá dentro do Facebook, que é onde eu sugiro que você comece a trabalhar, tá? E esse objetivo, o que ele faz? Ele possibilita ali que encontrar pessoas na sua região, próxima aqui da redondeza onde você trabalha, que tenha mais propensão a te chamar ali no WhatsApp. Aí o cliente vai virar pra você e vai falar, nossa Pri, sério? Dá mesmo pra gente fazer isso? Dá. E o melhor você não sabe, é que essa campanha para o WhatsApp é uma campanha mais fácil da gente conseguir ter resultados. Quando a gente fala de uma campanha de venda no site e assim por diante, é um pouco mais difícil. Por quê? Porque a gente manda ali as pessoas para fora do Facebook. Se você viu minha aula da semana passada, você tá entendendo o que eu tô falando. Eu tava falando na semana passada de trazer cada vez mais as pessoas para dentro do Face, para dentro do Insta ali. Quanto mais a gente conseguir fazer o Facebook, o gerenciador de anúncios em si, entender ali quem é o nosso público, quem tá gostando da gente, quem tá curtindo o nosso conteúdo, mais ele vai entender, mais ele vai ficar inteligente, mais ele vai trazer cada vez mais pessoas parecidas com essas, tá? Então, é exatamente isso, gente. Por isso que esse é o cliente mais fácil. Por quê? Porque ele tá começando agora, porque ele ainda não tem site, então você não vai fazer o nível 2 de dificuldade ali dentro da campanha, tá? Então, 2 pontos positivos. Terceiro ponto positivo, você vai conseguir aprender, você vai conseguir testar aí inicialmente com esse cliente. Quando a gente consegue aprender, quando a gente consegue testar primeiro, as coisas dão mais certo, tá? Aí, pensa comigo aqui, ó. Pensa comigo. Se você já soubesse explicar o que é tráfego, se você já soubesse como usar cada um dos objetivos de campanha, se você já pudesse ter crescido os olhos ali daquele seu possível cliente ali e fechado, obviamente, o cliente e começado a implementar as primeiras campanhas ali para aquele cliente que tem o grau de dificuldade nível 1 ali, você, gente, não é como se fosse 1 mais 1, que é igual a 2, que você se sentiria uma pessoa mais segura para conseguir captar um próximo cliente? Se você já tivesse passado por isso, você se sentiria mais seguro para conseguir captar um próximo cliente? Me conta aqui, se você se sentiria mais seguro ou não. Isso que eu tô passando para vocês, gente, não é só a minha experiência, tá? É a minha experiência e é a experiência de todos os meus alunos,
tá? De todos os meus alunos. Quando você pula etapas, você para, você estagna. Mas quando você segue as etapas, um passo após o outro, você se sente mais confiante, você se sente mais seguro e você consegue seguir em frente. Então, para quem estava me perguntando, para quem me pergunta todos os dias, diariamente, lá na caixinha de perguntas, para você que está aqui, que talvez tenha já me feito essa pergunta e não sabia por onde começar, tá mais claro para você por onde você tem que começar? Ficou mais nítido isso? Vou até voltar aqui, ó. Por quais passos a gente já passou, ó. Qual é o meu método? O meu método é você, 1, estudar sobre tráfego pago. 2, conseguir o seu primeiro cliente. 3, elaborar a estratégia. E 4, otimizar e escalar. A gente já falou sobre o ponto 1 e a gente já falou sobre o ponto 2 aqui hoje, tá? Que eu espero aí, quero o feedback de vocês, tá? Pra ver se ficou claríssimo isso aí pra vocês, tá? E o ponto 3 e o ponto 4, gente, daria uma live aqui pra eu falar sobre o ponto 3 e 4 com vocês, tá? Por isso que ele vai ser mais enxuto aqui nessa live, tá? Falar sobre estratégia, falar sobre otimização em escala. Por quê? Porque essa live é como começar. Como começar, tá? Se você me acompanha lá no Instagram, você viu que eu fiz com essa live analogia do filme Como Se Fosse a Primeira Vez, tá, gente? E por quê? Não sei se você já assistiu, tá? Mas esse filme Como Se Fosse a Primeira Vez, ele relata ali a história de uma menina que ela perdeu a memória. E aí ela perdeu a memória e ela não sabia mais ali, ela não lembrava. Todos os dias quando ela dormia, ela acordava sem memória. E ela conheceu um cara e etc, tal. E aí ela conheceu aquele cara e o cara não sabia mais o que fazer. Porque durante o dia ele fazia ela se apaixonar por ele de novo. E no outro dia ela esquecia tudo novamente, tá? E é exatamente isso que vocês não podem fazer, tá, gente? Vocês não podem, a partir de amanhã, esquecer tudo que eu falei aqui pra vocês. Se vocês gravarem dentro da cabeça de vocês, que é a única coisa que vocês precisam pra começar e ter, de fato, resultados e se tornar, de fato, disputado, é apenas seguir o passo a passo. Pri, qual que é o passo a passo? Tá aqui na tela. Tira um print disso. Tira um print e depois me marca. Para que você nunca mais esqueça. Olha isso todos os dias. Coloca como capa ali no seu celular. Porque daí você não vai esquecer. Primeiro passo, eu não posso querer conseguir um cliente antes de eu estudar sobre tráfego pago. Como é que eu estudo? Básico. O que é básico? Saber explicar o que é tráfego pago, saber falar sobre os objetivos, saber ali o que é cada um desses objetivos, saber explicar essa oportunidade. Gravei isso, tô craque, aprendi isso, tirei o sábado e domingo. Hoje é dia 9, gente, dia 10 é amanhã, sexta-feira. Tiro o dia 11 e o dia 12. Tirei o dia 11 e o dia 12, entendi. Já fiz minha lição de casa, Pri, já fiz o básico. Parte pro ponto 2. Começa a partir de segunda-feira a procurar um cliente. Como que eu procuro um cliente, Pri? Começa por negócio local. Como, Pri? Google, Instagram. Google e Instagram, internet, gente, não precisa bater na porta de ninguém. Se você for mais descarado, mais sem vergonha e quiser ali bater na porta de alguém, vai lá e bate. Porque talvez seja mais fácil ainda pra você conseguir. Você vai passar cada vez mais certeza ali pra pessoa. Mas se você tiver vergonha, não tem problema nenhum, gente. Não tem problema se você tiver vergonha. A internet tá aí pra isso. Pra ajudar a gente quando a gente tem dificuldade. A única coisa que você não pode fazer é fazer assim como a menina, que eu não lembro mais o nome dela, que tem um pouco de amnésia, mas o foco é que você entenda aqui o que eu quero passar pra você, que é o quê? Não deleta da sua cabeça o passo a passo. Com clareza, você se torna disputado e você se torna bem remunerado na profissão de gestor de tráfego, tá? É isso que você tem que gravar aqui hoje. Elaborar a estratégia. Já conseguiu o cliente? Chegou a hora de elaborar a estratégia. Como é que eu elaboro uma estratégia, Pri? Com o seu conhecimento sobre os objetivos e sobre a maior dor do cliente, pense em quais campanhas poderiam dar certo.
Vocês lembram que eu falei pra vocês, dei um exemplo agora há pouco, gente, de como fazer isso? Você tá lá conversando com o cara do hambúrguer, o cara do hambúrguer virou pra você e ele falou: Pri, minha maior dificuldade é conseguir clientes no WhatsApp, as pessoas não me chamam ali no WhatsApp, como é que eu faço pra isso dar certo? Ele te passou qual é a dor dele, ele te passou onde o calo aperta ali dentro da empresa dele. E você já sabe exatamente qual é o objetivo de campanha que pode solucionar esse problema dele. Sabendo isso, gente, você já montou a sua primeira estratégia. O que é estratégia, gente? Estratégia, para quem não sabe, basicamente é você pegar ali todo a dor, o problema, a dificuldade que o cliente tem ali dentro do negócio dele e falar para ele que o Facebook ou o Google tem uma solução, tem um produto ali que você pode anunciar através daquela plataforma, você vai mostrar o serviço dele, o produto dele, só para o público que tem interesse naquele produto ou naquele serviço. E aí, ele vai ter o que ele quer ali, o resultado que ele quer. Qual é o resultado que o cliente quer, Pri? Pode ser vendas, pode ser mensagens no WhatsApp para ele fechar ali no delivery dele, tá? Pode ser mais seguidores. Às vezes ele quer mostrar ali a hamburgueria dele para mais pessoas ali no Rio de Janeiro. Ai, Pri, aqui no Rio de Janeiro, ó, eu tenho muita gente do meu lado aqui que vende hambúrguer. Me ajuda a me destacar? Ajudo, vamos crescer, vamos ter mais seguidores, vamos fazer promoção, vamos mandar ali no WhatsApp. Entendeu como você monta uma estratégia, gente? É simples assim. Você só precisa que o cliente te informe ali na conversa e ele vai falar, tá? Porque você já aprendeu como você começa uma conversa ali com o cliente. Ele vai te informar ali qual é a dificuldade dele, qual é o problema que ele tem. De acordo com essa dificuldade, com esse problema, você já vai saber para que serve cada um dos objetivos dentro da plataforma. E aí você vai pegar e falar assim, para essa dificuldade dele, eu posso usar esse objetivo de campanha. E aí você vai virar para ele contar isso. Ó, cliente, existe esse objetivo de campanha que a gente pode usar. Vamos usar um público selecionado que tenha interesse no seu produto, no seu serviço. E você vai aparecer para mais pessoas. Legal, né? Vamos começar a fazer isso. Tô ansiosa para pegar essas fotos desses hambúrgueres, para pegar essas fotos desses sucos aí que você tá postando e começar a anunciar isso. Pegou o que é estratégia, gente? Pegou o que é estratégia? Como é simples estratégia, gente? Estratégia nada mais é do que isso, tá? Nada mais é do que isso. É só isso que você precisa. Só isso que você precisa para conseguir fazer dar certo, tá? Vamos seguindo aí. A gente vem a otimização, tá? E a escala. O que é a otimização? Otimização é você analisar os resultados da campanha, tá? Vamos supor que você tá rodando ali 2 públicos, tá? Para uma campanha. Em um público você tá vendo que tá tendo 10 mensagens, no outro teve uma só e gastou o mesmo valor nas duas. Qual que tá indo bem, qual que tá indo mal? O que gastou R$10 e te trouxe 10 mensagens ou o que gastou R$10 e te trouxe uma mensagem? Obviamente, o que gastou os R$10 e te trouxe ali 10 mensagens. Você teve um custo por mensagem de R$1. Ele tá sendo muito mais rentável, muito mais produtivo ali para você. E aí, o que é otimizar, gente? É você ver que, analisar esse resultado. Ah, eu vi que eu testei 2. Dos 2, um trouxe 10 mensagens, o outro gastou os mesmos R$10, trouxe só uma. Esse tá ruim. O que você vai fazer com esse? Pausei. Pausou, gente. Você otimizou. Parabéns, você fez a sua primeira otimização. E aí, a gente parte para um segundo quesito, que é: Pri, pausei esse, e aí eu fico só com esse? Não. Você ativa um novo. E aí, você vai ver se esse novo vai ter a mesma performance ruim do que você pausou, ou se ele vai começar a te dar bons resultados. E aí, você vai pegar, gente, isso é uma constante, você vai fazendo isso sempre, 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 até depois de ali 15 dias, depois de ali 20 dias, depois de 30 dias rodando uma campanha, você vai ter conseguido chegar ali na conclusão que testei esses 2, testei esses 5, testei esses 10 públicos, testei esses 10 criativos e eu descobri que um é o que mais vai bem ali. Aí você vai fazer o quê?
pôr dinheiro. Joga dinheiro ali dentro. Pra quê? Pra você conseguir ver até aonde você consegue ter aquele retorno ali, mantendo o seu custo por resultado ali a R$1. Ou se aumentar, quanto que vai aumentar? Vai aumentar muito. Ainda vai compensar continuar rodando essa campanha ou não? É isso que você tem que entender. Entendendo isso, gente, só esse passo a passo que eu tô passando aqui pra vocês, já não tem mais como você ter medo, dificuldade, achar que não é pra você e assim por diante. Mas a única coisa que você tem que ter na cabeça é isso. Primeira coisa que eu preciso fazer é estudar sobre o básico. Segunda coisa é começar a captar meu primeiro cliente. Terceira coisa que eu preciso fazer é começar a estudar mais sobre estratégia. Quarta coisa é começar a entender mais sobre otimização à escala. As coisas têm um passo a passo para serem seguidos. Se você ultrapassar isso, se você tá rodando ali o Instagram e aí você vê sei lá quem que fala sobre tráfego, a pessoa tá falando de escala para quem já investe R$50 mil e você tá começando, aquela informação vai confundir a sua cabeça. Confundindo a sua cabeça, você não vai conseguir seguir. E se você não consegue seguir, você paralisa e você vai voltar sempre na mesma estaca, tá? Sempre na mesma estaca, beleza? Para que você não volte sempre na mesma estaca, a partir de hoje, se você quiser ter resultados, se você quiser ser uma pessoa bem remunerada dentro da gestão de tráfego para outros clientes ou para o seu próprio negócio, você vai seguir o que eu falei aqui, gente. Conseguiu, primeiro cliente, começou a trabalhar, gostou, Pri, quer entender mais, ainda é um pouco confuso esses passos para mim, entra no MGT, gente. Entra na próxima turma, porque esse negócio tá completo. Todos os dias eu recebo depoimentos desses meus alunos, sem pedir. Eu não peço, gente, eu não peço. Eles me mandam. Eles me falam aqui que estão gostando, que estão evoluindo, que estão conseguindo cliente, que estão testando, que já colocaram o pé na água. Não faz nem 30 dias que eu abri o método. Nem 30 dias. Eu tô falando isso pra te vender alguma coisa? Não, gente, eu não quero te vender nada. O método nem tá aberto. Se você quiser entrar hoje, você não vai conseguir. Eu só tô te falando isso porque se começa com o que se tem. Se você não pode entrar, começa com o que se tem. Se você não pode entrar porque você não tem dinheiro, pega isso que eu te passei e aplica. Se você não pode entrar porque tá fechado o curso hoje, pega isso que eu te passei e já aplica. Quando abrir, você entra. E aí você vai aperfeiçoar cada vez mais as suas técnicas. Você vai cada vez mais ter resultados. Você vai cada vez mais entender ali, porque você vai ter uma dúvida, você vai ver a aula ali da dúvida. Não vai ser mais tão difícil igual o começo. Mas o começo, gente, é uma estaca que a gente tem que passar. A gente passa pelo começo, o começo vai ser mais difícil. E você tem que ser adulto o suficiente para entender que começo de qualquer coisa é mais difícil. Você já tentou começar uma academia? Que dificuldade que é começar uma academia, gente. Uma dificuldade terrível. Terrível. Mas eu tô indo há mais de 30 dias e tá mais tranquilo. Virou parte da minha rotina. É rotina. É você fazer querendo ou não querendo. Hoje, você tem a opção de não trabalhar amanhã? Não tem, né? Se você não tem, você vai trabalhar. Você tem a opção de não estudar amanhã? Você tem. Você pode não estudar. Mas se você não estudar, você nunca vai chegar perto do seu objetivo. Coloca hoje na sua cabeça que o seu futuro depende só de você. Tá? Fechado, gente? Um beijo. Adorei participar aqui com vocês, tá? Essas lives são muito legais. Venham quinta que vem, interajam cada dia mais, porque é dessa forma que você aprende. Fechou? Conto com você comentando lá no feed, pra eu ver se vocês estão gostando desses aulões de quinta, tá? Porque isso é pra vocês. Vocês têm que estar gostando. Se tiver algum problema, alguma dificuldade, me conta que eu vou melhorar pra semana que vem, tá bom? Meu compromisso aqui semanal. Beijo! Tchau, tchau!